Mestre Jesus está sentado à porta do templo, olhando cada um que passa. A sua atitude é de espera, pois ele sabe que aquele que traz o coração em dor chegará. O seu sorriso compassivo para os que lhe deitam o olhar acalma as chagas do pessimismo e tudo ao seu redor é luz e esperança. As crianças correm e pulam na alegria inocente da ausência de responsabilidades. Os comerciantes de sementes, de óleos e peles diversas, estão confiantes nas vendas que lhes garantem o negócio. Os verdureiros e outros agricultores oferecem os alimentos da terra farta e que sabem que todos farão reservas para o inverno seco, que pouco produz. Os mascates do Oriente, distante de suas terras, trazem a seda, a púrpura, o linho, papiros, doces encantos para os olhos femininos, que, felizes, divertem-se entre véus e cores. A vida é um doce cotidiano. Não importam se tragédias aconteceram, se o seu vizinho colocou a faixa de luto, ou se a doença atingiu um parente distante. Tudo continua, e todos seguem com o tempo envolvidos em si. Esquecem-se dos outros com a felicidade ou com as lágrimas. Jesus está ali, olhando, observando todas essas coisas. Os pensamentos alheios lhe chegam sem cessar. Mas Jesus não se envolve com eles. Vibra de seu carisma para que a fé, minúscula como a semente da hortaliça mostarda, farta naquele mercado, possa inspirar o homem a seguir com a renovação de atitudes, extirpando de si todo o mal. Ele espera e sabe que o homem chegará. Jesus olha para além do mercado, vê, longe, no horizonte árido, além da poeira da areia leve do deserto, um vulto escuro, um caminheiro de negro. O seu manto escorrega pelo ombro e faz um leve voar, como pássaros presos à armadilha que lhe caem ao ombro, e voltam a voar. A luta do tecido e a persistência do homem de se proteger do sol e da areia. O homem entra pelo portal, passa pelo mercado sem olhar. Seus passos vão direto para o local que Jesus está sentado. Olha diretamente nos olhos do Mestre e diz: Senhor, caminhei em sua direção, lhe busquei em todos os lugares, não lhe encontrei. Nos braços das mulheres da rua, o sorriso, a dança e os carinhos pagos. Ali não estavas. Saí vazio, a alma nua. As tabernas, com as suas canecas cheias, a bebida obscurece a razão. Amarga a boca, rouba a sua bolsa, mas não sacia a alma. O trabalho, tanto na carpintaria, como nas vinhas ou na roca, não importa, o cansaço, a fadiga, não preenchem o espaço sempre nulo. Esposa, não tenho. Filhos, não vieram. Só essa imensa dor da solidão sem explicação. Eu não vivo, eu somente passo e sofro. Meu corpo traz 1000 cicatrizes secas e abertas, não por doença, mas por fúria de mim mesmo. A minha dor que extravasa na mutilação, mas dor não combate a dor. Eu já escalei o mais alto monte.
Eu já nadei no mais bravio dos mares. Eu já coloquei-me na frente dos corcéis. Nada, absolutamente nada, Senhor, mata-me ou termina o vazio, a dor, a solidão. Não tenho mais alma, apenas o avesso negro de todas as iniquidades que um homem pode carregar. Eu soube de ti e peço-te uma só coisa: liberta-me. O olhar sereno brilhava como diamante, o efeito da luz nas lágrimas sinceras de quem compreende a dor alheia. Jesus responde ao homem com carinho: não sabe que carreguei a dor do mundo? Que eu limpei todos os pecados com o meu amor? Ouvi falar, Senhor, mas não sei receber-te. E Jesus o abraça, dizendo: filho meu, dê-me o seu fardo, que carrega todas as maldades do coração endurecido, que afoga no lodo da dor iníqua dos prazeres efêmeros, que não crê na vida imortal da luz e crescimento, que tem sede da água viva e vive de vinagre. Abraça-me e entregue-me todas as suas dores, o seu mal, a sua perdição, a sua sombra. O amor de Jesus é assim, meus irmãos. Ele lava a nossa alma, devolve a luz que é translúcida, caminhando-nos para a paz. Ele, Jesus, no exemplo de amor, na ceia pascual, lavando os pés, nos sinaliza que pelo infinito nos lavará a alma. E para entregar-se para Jesus, basta apenas crer. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Espírito, Mauro Augusto. Um moço desligado das responsabilidades da vida. Ele estudava, queria formar-se em direito. O pai e o irmão também eram formados. Mas Mateus não tinha nenhuma vocação para isso. O seu maior sonho era terminar a faculdade, pegar o canudo, entregar para o pai e para o irmão e sair pela porta da vida. Sempre dizia isso para os colegas de curso. Eu não nasci para a toga, eu nasci para o mundo. Mateus nunca ouviu falar de qualquer religião, mais do que 2 minutos. Com base ateísta, nem ligava se existia um Deus ou se tinha um Cristo. Costumava dizer que os fracos buscam uma religião para esconderem-se de si mesmo. Este era o mundo do Mateus, nada de emocionante ou de extraordinário. Mas a vida tem respostas a perguntas feitas antes do nascimento. E trouxe uma resposta para Mateus de um jeito inesperado. Um dia, saindo de um shopping, na pressa, Mateus não notou uma jovem atrás do seu carro. O choque do carro no corpo da moça foi tão forte que, em segundos, tinha mais gente ao redor do que ele esperava. Mateus desceu, olhou a jovem desmaiada e o seu coração iluminou-se. O amor, nesse instante, lhe chega por inteiro. Nada, nenhuma célula respira em Mateus sem o amor dessa jovem. Socorro prestado. Já no hospital, Mateus entra no quarto. A moça não ficara muito ferida, mas ele achou que o melhor era observar no hospital. Isabela, esse é o nome da moça, lhe sorri e, voltando o rosto para a entrada, seus olhos sem vida, pergunta: quem é? Mateus fica chocado. A jovem está cega? Ou era cega? Faz a pergunta aos tropeços e ela esclarece que bateu a cabeça. O médico dissera que a cegueira era passageira e logo ela voltaria
a enxergar. Mas ele está olhando para a jovem. Os olhos estão como que escamados. E Mateus saiu à busca do médico. A verdade foi aterradora. A moça não voltará a ver. Os familiares vão contar e verificar como ficaram os danos do acidente. O pai de Isabela entra com um pedido de segurança e Mateus não poderá ter contato com ela. Os dias tornaram-se lentos para Mateus. A dor do amor encontrado e perdido no mesmo dia. A ação na justiça, a perda da licença para dirigir, a pena da justiça para cumprir 6 anos por danos físicos, a indenização imensa para o seu bolso de mesada, a negação do pai e do irmão em auxiliá-lo. Tudo de uma só vez fez o jovem Mateus sair numa noite de chuva para pensar. Ele não sabia quantos dias ainda teria de liberdade. Ele não pedira outro advogado, após a recusa do pai e do irmão. Se eles, que eram bons, não queriam sujar as mãos com a irresponsabilidade, não podia colocar outros nisso. Fez a autodefesa como estudante de direito. Saiu-se bem, pois a pena era bem maior. E ele conseguira, sozinho, grande redução. E a indenização será paga com o trabalho na própria prisão. Depois, ele continuará, e ao sair, perderá a mesada do pai. Mateus caminhava lentamente na chuva, sem nenhuma proteção. Quem olhasse de perto, veria as lágrimas no seu rosto, misturadas com as gotas da chuva mansa. A dor no peito era tão forte que o respirar tornava-se difícil. A saudade da voz jovial de Isabela. Nas têmporas, grandes mechas de cabelo branco e as rugas no canto do olho davam-lhe mais de 40 anos. Mas ele tinha somente 22 anos. A dor sabe machucar. A chuva ficou mais forte. E ele, para se abrigar, entra na catedral da cidade, que está sempre aberta. Mas ele não sabia, nunca entrou em uma igreja. O silêncio e o vazio deu-lhe calma. E ele caminha muito devagar. Vai até o altar, fica olhando tudo. Como é histórica uma igreja, ele pensa, olhando as obras de artes no entalhe da madeira, e pensa no artista. E olha, e volta o seu olhar para a frente e vê uma imensa cruz com um homem pregado. Estranho, ele pensa. A quietude do lugar leva-o a ajoelhar-se e pedir para Deus e Jesus uma misericórdia. Ajoelhado, nada vem à sua mente. Mateus não sabe orar. Mateus não conhece Deus e nem Jesus. Mateus fica ali, de joelhos, esperando um milagre, esperando algo sobrenatural. Quando um raio corta o espaço e o estrondo do trovão, as luzes se apagam e neste momento Mateus diz: Meu Deus, socorre-me. Todo o seu corpo está em vibração. Ele olha para a cruz, para o crucificado, e descobre que é Jesus. Como socorrerá-me se tu está crucificado? Seu coração parece explodir de dor e desespero. As lágrimas, agora livres, estão voltadas para a cruz. Uma luz diamantina desce do céu para a cruz e de lá para Mateus. E um jovem de aparência extraordinária lhe estende as mãos e diz: Venha, Mateus, levante-se. O olhar calmo, a dor desapareceu. A vida é pura luz. O olhar do jovem é puro e brilhante. Mateus pergunta:
Quem és? Sou aquele que socorre o aflito e o desventurado. Eu sou Jesus, a justiça divina. Mateus está estático, olhando e ouvindo no silêncio da noite. Quando amanheceu, o padre, responsável pela primeira missa, se assusta com o jovem de joelhos e com um sorriso encantador na face e com os olhos muito abertos. O padre toca-lhe o corpo e o corpo cai, queimado. Chama-se o socorro. O raio cortara-lhe a vida. Mas nada, nem ninguém podia explicar aquele sorriso iluminado no rosto de Mateus. Vinde a mim, os oprimidos e os aflitos, e eu vos consolarei. Mauro Augusto. Os dias são rápidos para Cristina, que é uma das operárias da limpeza. São tantos cestos e tantas latas e plásticos para recolher. Por onde Cristina passa, a limpeza vai se fazendo e o ar fica perfumado, porque essa senhora faz com amor e em oração, agradecendo o pão. É muito comum ouvir Cristina dizendo: Jesus, meu amado pastor, obrigada pelo pão de cada dia. Ou, então, Senhor, tu conheces o meu coração. Não ouso lhe pedir nada, pois me oferece tudo o que esta velha necessita. Mas cuida do meu filho, pois bem sabes que a prisão não é um lugar para reeducar. Não desejo que ele saia de lá um bandido. Ou então, Pai que está no céu, abençoa esta cidade que necessita de paz. E assim vai a nossa querida Cristina, senhora de certa idade que trabalha feliz pelo pão, abençoando a todos. Ela confia em Jesus. De quinta-feira, dia de culto, Cristina é a primeira a chegar. Abre o salão simples, fiscaliza os banheiros e a água nos filtros. Coloca a mesa com jarro e toalha para o pastor e, no púlpito, se existe energia nos microfones. Depois, no silêncio do templo, ora para Deus e Jesus, a graça de servir e do amparo para Júlio, seu filho querido. Ela sabe que ele errou. Ela mesma o entregou para a justiça. Mas ela sabe que, como servidora de Deus, não poderia pactuar com o engano, com o roubo. Seu filho não deseja vê-la, pois acredita que a mãe é uma traidora. Não aceita suas explicações. Recusa-se a vê-la em todas as visitas. Mas ele sabe que ela não desiste e vai todos os domingos levar comida e agrados e conversa com muitos reeducandos. Cristina promete-lhes orações e cumpre-as e pede em lágrimas para que cuidem do filho, que, com razão, não pode perdoá-la. No culto das quartas-feiras, ora por todos esses infelizes, e nessa hora vazia e silenciosa, Cristina consegue se desdobrar e ver os espíritos de luz que a consolam e amparam. Os espíritos de luz recolhem as suas dádivas para distribuírem nos antros de dores onde permanecem espíritos em lutas e se recuperando dos seus deslizes. E ao receber os bálsamos do amor da disciplina anônima, chamada Cristina, as gotas de paz penetram-lhes o íntimo, recuperando esperanças. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mauro Augusto. Cândida é uma jovem senhora que acaba de receber a notícia de que não pode ter filhos. O aparelho reprodutor não se desenvolveu, é infantil
e não tem como receber um espírito para o nascimento, pois não produz óvulos, e isto explica a sua amenorreia. Cândida está triste no banco de jardim, sem saber como contar a notícia para o esposo, quando ela vê um folheto no chão sobre um orfanato da cidade. Recolhe o folheto e vai para casa. Depois de contar a notícia para o esposo e chorarem juntos, ela lembra do folheto e lhe mostra. Ficaram animados e, no final de semana, vão para o orfanato. A ideia era de uma visita e animarem-se com as crianças. Mas a vida não é como planejamos, e logo que chegaram, vem uma bela menina, Mariana, de 5 anos, abrir a porta e recebê-los. Eles se olham, e o rostinho inocente da menina encanta-lhes a alma. Ficam tão extasiados que precisam da coordenadora lhes chamar para a realidade. Ficam sabendo que ninguém vai adotar Mariana, pois ela tem muitas características que barram a adoção feliz que a própria sonhou. Eu quero tanto uma mamá e um papá, mas Mariana é negra e tem 5 anos. Todos querem filhos recém-nascidos. Mariana é soropositiva. Ninguém deseja uma criança que necessitará de cuidados e talvez cuidados especiais. Cândida e o esposo vão embora tristes e a menina não lhe sai dos pensamentos. À noite, resolvem ir para a preleção e passes na casa espírita que frequentam e descobrem que tem um preletor de outra cidade que no dia seguinte fará uma palestra. O convidado vem de longe e aceitou fazer a preleção também. O assunto da noite foi honrar pai e mãe. E ele, o preletor, foi muito feliz nos esclarecimentos. No final, quando o casal estava se preparando para o passe, o preletor lhes chega e pergunta: "Posso lhes dizer uma coisa?" Com o assentimento do casal, adotar um filho é igual ao que vem de nós mesmos, pois Deus tem muitas maneiras de nos trazer aqueles que amamos, aqueles que precisam de nós. Não precisou de um segundo aviso. O processo foi rápido, pois até o próprio orfanato estava aliviado, pois também amavam Mariana. O casal estava feliz, pois o filho que tanto desejavam tinha-lhes chegado de maneira extraordinária. E Mariana era só felicidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mauro Augusto. Estava com o coração cansado. A respiração era difícil e a cada movimento parecia-lhe um tormento. O pulmão buscava o oxigênio que não chegava e os passos tornavam-se lentos, quase um suplício. Quem olhasse aquela mocinha magra e pálida não imaginava o sofrimento que lhe era viver. E ela amava a vida. Agarrava-se ao fio da esperança e sonhava com a solução para o seu problema. Longe, no horizonte do progresso do homem, estaria a descoberta das trocas sintéticas para as válvulas do coração. Mas, por ora, o que diziam os astrólogos das pessoas que tinham essa deformidade de Sara? Uns diziam que era a vontade dos deuses para os gentios, ou a de Jeová para os hebreus. Sara era uma filha dos escolhidos de Deus, mas não podia viver de igual maneira. Vivia na barraca, isolada, pois sua doença podia ser contagiosa, e ela era uma impura. Sara não fora assassinada ainda pela piedade do pai, que não permitira aos irmãos colocarem um fim àquele sofrimento. Sozinha, lutando pela vida, aspirava um milagre de Deus e orava em silêncio este favor
por sua vida. Sua expressão alcançava a angelitude quando colocava-se em prece. E foi num desses momentos de luz que o irmão José observou a mudança e viu a glória de Deus na sua irmã Sara. Sua irmã ficava rodeada de anjos do Senhor, e José descobriu uma forma de ganhar dinheiro com isso, pois sabia que isso lhe daria a possibilidade de curar os doentes. Sua irmã doente podia, na sua dor, receber a compaixão de Deus. Logo a notícia se espalha, e uns e outros vêm observar e receber da luz que nasce na tenda da Filha de Deus. Sara recebia comida pronta e trocava por orações. Tornara-se escrava do irmão com apoio familiar que viu os seus negócios se ampliarem. A menina santificada definhava-se em orações de socorro. Sara só queria viver, mas a vida tornara-se sua algoz e seu fardo sobremaneira pesado. Caravanas aproximavam-se de todos os lugares, e a Pérea estava movimentada com os milagres daquela cura. Louca, diziam uns. Possessa pelos demônios, diziam outros. Filha de Deus, mais alguns. Nenhum acordo, ninguém tinha senso, e menos ainda misericórdia ou amor pela dor, sem se compadecerem da sofredora Sara. Um dia, um moço, que vinha de outras terras, do outro lado das montanhas, lá da Galiléia, passando, ficou sabendo da Filha de Deus, que longe estava orando para o Deus, o Pai Maior. Disse: uma doente que clama socorro, que pede luz. Chegando ao local, de longe, vê o sofrimento que se tornara a oração para a jovem sincera. Atravessa a multidão, entra na tenda, estende a mão, cura-lhe o coração e expulsa os vampiros da luz, os sugadores da paz, os orgulhosos do poder do mundo, os invigilantes e usurpadores da verdade. Deixa a Filha de Deus livre dos possessos e curada com o sopro da vida. Sara torna-se uma moça sadia. Poderia, de hora em diante, ser uma filha da tribo, ser mãe, ter uma família. Ninguém compreendeu quem era aquele moço e ainda por cima estraga a renda da família. E o moço adverte: não ensinou Moisés que não devemos passar pelo fogo as nossas filhas? Todos olham no horizonte o desaparecer do jovem estrangeiro, que no seu halo de luz trouxe a paz para Sara, que lhe seguiria junto com outras mulheres e lhe seria fiel amiga e divulgadora da libertação pela cruz. Caminharia lado a lado com Madalena, e na cruz do tormento suas lágrimas seriam de bênçãos. Essas mulheres que serviriam a Jesus, dando sopa e cama na casa do caminho. No fim do dia, elas se sentavam para orar por ele, por nosso guia, Jesus. E no âmago da alma, elas sempre ouviam: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mauro Augusto. Joaquim descia a ladeira do morro da favela que morava, mancando, pois nascera com uma perna ligeiramente mais curta. O peso que Joaquim levava era desproporcional para o seu biotipo franzino. Mas era o seu trabalho recolher o material que podia ser reciclado. Vendia e sustentava-se. Era muito pouco. Ele era um miserável, um indigente e invisível da sociedade. O olhar de Joaquim era sonhador e alegre. Ele era feliz
porque acreditava em Deus e em Jesus. Joaquim sabia que a vida dele seria transformada um dia e ele iria para o paraíso. Nada o demovia desse pensamento e desse objetivo. Era honesto e jamais pegara qualquer coisa sem pedir. As pessoas achavam engraçado e lhe diziam: Joaquim, colocamos na rua, é para você pegar. Joaquim respondia: grato, Deus lhe abençoe. Era a sua resposta, cheia de gratidão e alegria. O seu barraco, feito de coisas que encontrou e pediu, era feito da mais frágil e residual madeira, o madeirite. Era um quarto com uma janela e com uma porta. Tudo da rua, tudo da reciclagem. O piso, Joaquim comprara o cimento e todo o retalho de piso que encontrava, ele guardava. Assim, tinha um piso colorido e harmonioso. Já que Joaquim tinha a arte nas veias, que ele comentava rindo de si como se fosse uma besteira. Tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa, um criado com 4 livros, orquídeas na janela e colchas na cama. O capricho de Joaquim era extraordinário. Os livros, uma Bíblia já caindo aos pedaços, a história da humanidade resumida, os 12 trabalhos de Hércules e Os Miseráveis, de Victor Hugo. Toda a sua riqueza. Ele comentava que encontrara em boas condições e relia sempre, por isso estavam gastos de tanto manusear. Tinha uma cozinha pequena e um banheiro, tudo devidamente limpo e com agradável arte e harmonização criadas por Joaquim. Na pequena área de utilização, que era o seu quintal e depósito da reciclagem, tudo organizado, nada de baratas ou ratos. E ao lado de tudo isso, uma horta e telas que Joaquim tinha como diversão pintar. Pintava paisagens que, segundo ele, estavam na sua cabeça. Elas nascem, se formam e eu pinto, dizia. Seu sorriso era encantador. Apesar de faltar dentes, e sua educação e gentileza não tinham igual. Joaquim descia a ladeira orando. Senhor, grato pela minha casa, por minha comida e por meu trabalho. Hoje eu vou na sua casa. A minha roupa de visitá-lo já está limpa e passada. Perdoe se eu lhe dirigir os pensamentos agora, que estou sujo e com carga, mas quando eu converso contigo, eu não sinto o peso. Sabe, Senhor Jesus, penso que tu ajuda-me a carregar todo esse peso. Mas o padre disse que era orgulho eu pensar assim, e que eu queria fazer você de escravo. Eu juro, Senhor Jesus, apesar de saber que é pecado jurar, que eu não tinha essa intenção. Imagine o meu Salvador, que um dia vai me levar para o paraíso, ser o meu escravo? Mais uma vez, perdoe-me, Senhor Jesus, em falar agora contigo, e não aguardar à noite, enquanto eu vou na sua casa limpo. Mas meu coração está angustiado, e eu não quero de forma alguma lhe fazer de escravo. Perdoe-me mais uma vez, 1000 vezes me perdoe. Joaquim chegou no depósito de reciclável em lágrimas. Foi a primeira vez que Esmeraldina vê Joaquim assim. O que foi, seu Joaquim? O senhor está bem? E Joaquim conta a história em lágrimas. Dona Esmeraldina não entende nada desse negócio de igreja e padre. Ela nem sabe se Deus existe mesmo. Com tantas coisas ruins por aí,
mas não o pobre do Joaquim, que pinta tão lindamente. E um comprador do depósito levou uma das telas e até contou que era um tal de Campos Elíseos, lá de Paris. Ela lá sabe o que é isso, mas que Joaquim pinta cada coisa linda, isso ela sabe, e não quer ele triste não. E diz: Joaquim, deixa de ser besta. Claro que o Senhor Jesus lhe carrega junto a carga. Ele é seu Salvador e vai ajudar sim, sem ser escravo. Este padre está com ciúmes, porque você é mais íntimo de Jesus do que ele. Fica feliz, homem de Deus. Tem mais dinheiro aqui para você. Vendeu o quadro. O rapaz disse que pintaste a Rua do Louvre com louvor. Eu sei lá quem é esse Louvre, mas cá está o seu dinheiro. Já tirei a minha comissão. E vai com Jesus e em paz. À noite, na hora que for na casa de Jesus, ora por mim e fica longe desse padre. Quando quiser confessar alguma coisa, fala comigo, pois eu sou a Suíça, totalmente neutra. E lá se vai Joaquim feliz da vida, agradecendo ao Senhor Jesus por inspirar a Esmeraldina. Ele tem certeza de que o Senhor Jesus lhe soprou as palavras, mas o que ela falou do padre, isso é dela. E Joaquim ria-se. À noite, limpo e com a roupa de ir à casa de Deus, dobrou os joelhos e agradeceu o dia maravilhoso que viveu e contou que ia pintar uma nova imagem que lhe nascera na cabeça. Rendeu-se ao Senhor Jesus em júbilo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mauro Augusto. Genésio é um operário na fábrica de pneus. Ele não tem muito estudo, mas se esforça com cursos técnicos e aos poucos foi mudando de função na empresa que o acolheu ainda jovem. Genésio chegara do Nordeste fugindo da seca, com 18 anos e nenhuma escolaridade, e batendo de porta em porta. A fábrica era a sua última esperança. O gerente, também nordestino, e conhecedor do sofrimento de seus irmãos de estado, resolveu arriscar. E lá se vão 30 anos. Genésio nunca atrasou, nunca enrolou serviço e seguiu o conselho do chefe e foi para a escola. Primeiro, o Mobral, escola alfabetizante para adultos. Depois, o supletivo e, no final das contas, muitos cursos técnicos que lhe garantiram o trabalho e a função de gerente de produção. Estabilizou-se, conheceu uma jovem na fábrica, ambiciosa e prestativa. O namoro foi pautado por planos e objetivos, e o casamento não demorou. Os dois trabalharam com alegria, economizando para a casa própria e para os filhos que ambos desejavam. E assim aconteceu. Mas o filho que nós planejamos e desejamos não é exatamente o que se pede. Todas as vezes que lhe perguntavam da criança, a resposta era a mesma. Não importa o sexo, e sim que venha com saúde. E depois de uma gestação feliz e aguardada com ansiedade, nasceu Lucas, um menino lindo, de olhar sereno, pele clara e cabelos, muitos cabelos. Loiro como a mãe, mas, coisa estranha, que não apareceu nos exames. Faltava ali a mão esquerda. Foi um choque para os pais que não esperavam por aquilo, e uma tristeza indômita para a mãe. Neuza não conseguia aceitar aquilo. Olhava para o filho, mas não o reconhecia como seu. Imagina, falta ali uma mão, um braço sem mão. Que horror! Recusou-se a amamentar o filho e nem o tocava. Entocou-se no quarto e não ia no quartinho preparado para o filho. Genésio
precisava tirar-lhe o leite para oferecer ao filho. Teve que pedir auxílio para a irmã que morava perto, já que, assim que firmou no trabalho, trouxera toda a família do Nordeste. Claudete, a tia, jovem de 20 anos, apaixonou-se por Lucas e passou a cuidar de tudo para que o irmão pudesse trabalhar e manter tudo em ordem. Neuza, ao terminar a licença maternidade, voltou ao trabalho. Pediu transferência para outra locação da empresa e mudou-se da cidade sem explicar nada. Depois de um ano, veio o pedido de separação. E Genésio nunca mais viu a esposa, que o acusou de problemas genéticos. Por isso, o filho monstruoso, segundo o seu ver. Claudete cuidava da casa, do sobrinho, que crescia forte, com muita saúde e sabedoria. Na escola, saía sempre em primeiro lugar e foi uma luta para aceitá-lo no clube de natação. Mas, para Lucas, a ausência de uma mão não era problema. Crescia com aureolado propósito. O pai amava o filho de tal maneira que recusara outro casamento só com medo de uma madrasta fazer sofrer o filho amado. Claudete não se casara, pois não queria abrir mão de educar o Lucas. O tempo passou e rápido. Lucas, agora na faculdade de medicina, pois sim, desde cedo desejara a medicina e lutava ainda com preconceito, mas logo seria o melhor neurologista da cidade. E ainda aliou psiquiatria e psicologia num só pacote, porque sua cabeça suportava até mais, e ainda por cima queria ser cirurgião, e nada o demovia deste propósito. Lógico que a falta da mão obrigava-o a um treino maior e com muito mais residência. Mas Lucas era determinado e conseguiu. Sua formatura foi dedicada ao pai e à tia. Sua família amorosa que lhe incentivava em tudo. Anos de treinamento, luta, pesquisa, desenvolvimento e criações faz de Lucas um ótimo médico reconhecido e aclamado. Com conferências em vários países em que ele ensinava as técnicas de aperfeiçoamento para a neurocirurgia. Um dia ele recebe uma senhora no hospital público, no qual trabalhava como voluntário. Ela estava totalmente desequilibrada, e o uso de remédios e mais o álcool, tabaco e outros químicos transformaram-na num cadáver ambulante. Uma velha defasada do seu tempo. Ela olhou o médico, o nome no jaleco, Lucas Medeiros de Souza, e ficou paralisada. Depois, aos gritos, dizia: "Deixa eu ver suas mãos." Quando Lucas, sem entender nada, coloca as mãos sobre a mesa, a senhora desmaia num infarto súbito. Prestado socorro à senhora, Lucas olha a ficha da paciente e compreende que aquela senhora destruída pelas drogas é a sua mãe. Aquela que lhe abandonara por não compreender a ausência da mão. Ele está ali, olhando pelo vidro da UTI. Sempre quisera conhecer a mãe, mas ela não só recusara, como eles perderam o contato. E agora, por estranha combinação do destino de cada um, ela viera para morrer no hospital que ele graciosamente operava como voluntário. Deus escreve mesmo por linhas tortas. Seu coração estava feliz por conhecer a mãe e tremendamente triste por encontrá-la em tamanho abismo do desequilíbrio mental. Sentou-se no banco do corredor e se pôs a orar. A oração era a sua fortaleza em todas as suas lutas, e ele sempre ouvia a resposta do céu e nunca desistiu. Senhor, tende piedade de minha mãe, assim como os teus acusadores do passado. Ela não sabe o que faz. Sua voz morrera no silêncio sufocado pelas lágrimas de dor, as mais doloridas de toda a sua vida. Lucas sentiu como um rufar de asas, e a calma lhe chega de mansinho
dando esperança ao coração dolorido. Levanta-se, olha o vidro e decide-se que fará tudo para recuperá-la. Saiu, sorrindo, pelos corredores. Vinde a mim, todos vós, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mauro Augusto. O horizonte azul esplêndido. Um dia ensolarado, sem nuvens, bem e límpido. No alto da torre, um homem olha sem ver. À sua frente, apenas um imenso vazio. A angústia e a solidão tomavam conta da sua vida. A depressão, pouco a pouco, lhe tirava as expectativas da vida. Nada mais esperava e não acreditava em mais nada. Era só essa dor insuportável. Ele poderia dizer, com certeza, de que existe alma, pois a dele se manifestava com imensa força que lhe roubava todas as energias. Ele estava ali, apático e meditativo. Resolvera colocar fim na sua vida. Por isso escolhera aquela torre. Além de muito alta, nos seus padrões, era também o seu local de trabalho. Assim não tinha problema para entrar. Trabalhava no 32º andar, e no escritório não havia varanda. As grandes janelas, fixas, de vidro, sufocavam-no. Não aguentava mais olhar para o nada. O seu colega brincava, dizendo que eles eram únicos a ver o ar, o oxigênio, e ele não era visível. Assim, subira para a ala dos fumantes. Ficava numa sala aberta, no fim da torre. Ali os fumantes não perturbavam ninguém, e era bom para sentir o tal oxigênio, não visível, do seu colega de trabalho, Osvaldo. Osvaldo era um homem de ar-condicionado. Saía do seu apartamento, que tinha ar-condicionado e janelas fixas. Nunca poderia abrir, características do mundo oriental onde vivia. Entrava no carro, mais ar-condicionado. Trabalho, mais ar-condicionado. Ar mesmo, ele não respirava. O ar límpido, quase nunca. Assim estava a meditar e pensando numa coisa banal como o ar. Por quê? Fugindo de si mesmo. Queria morrer, acabar completamente com tudo. Mas, se a dor que sentia era da sua alma, poderia ele, em queda livre do 45º andar, do espaço ao chão, extinguir a sua alma? Extinguir a sua dor? Seria a dor de mutilar o corpo maior e perene? Cobriria essa voz cruel na consciência que não tem fim a dor da alma? Ali, em silêncio, estava Rogério, parado, esperando o desejo se transformar em ação e pular para o fim de si mesmo. Quando o impulso veio, projetou-se para fora. Foi um longo segundo entre pular e jogar-se, mas sentiu um braço forte na sua barriga que o puxou para um canto seguro. A surpresa de Rogério foi tamanha que ele não sabia onde estava. A mente caótica não atinou para o socorro providencial no momento fatídico de sua depressão profunda. Olhou, sem ver, para o seu Salvador e só atinou depois que o seu Salvador lhe deu um tapa no rosto com força, despertando-o da sua apatia fatal. O que está pensando fazer, moço? Por um fim, não suporto mais tanta solidão e dor. Seu nome? Rogério. Marcelo. Muito bem, Rogério. Sou o zelador, e há dias que o Espírito Santo de Deus me pediu para vigiá-lo, pois que você está sob influência maligna
que deseja o seu fim. Só que a morte não cura, nem acaba, nem soluciona os nossos problemas. A morte, Rogério, é a última estação que todos chegarão. Mas ela só mostra os novos horizontes se viajarmos tranquilos no trem da vida, ao invés de pular enquanto ele está em movimento. Espere. Quando ele parar na sua estação, que deverá ter tudo o que construiu enquanto viajava, você descerá. Estação, pois que nós ficaremos. É o resultado da nossa vivência. Se nada vê e nada faz, o seu destino final será o caos ou o vazio sem limites. Assim, Rogério, pense no que está fazendo. Procure um médico. Depressão é doença emocional e física e precisa ser tratada. A influência maligna dos espíritos que estão longe de Deus desejam a sua perdição e viver como eles mesmos vivem nas sombras do próprio erro, sem forças para buscar a luz do nosso Criador, Deus, do nosso Mestre e Salvador, Jesus, o Salvador, porque mostra o caminho que precisamos percorrer para vivermos em paz e com a luz da vida perene. Eu não lhe permiti pular, agora, por amor de Deus, que ama todos os seus filhos. Seus Espíritos Santos pediram-me para vigiá-lo, mas não abuse da bondade divina e caminhe pelos seus pés com confiança e alegria. A vida nunca acaba, só descemos na estação da morte para continuarmos vivendo na vida espiritual. Quando Marcelo calou-se, Rogério, em lágrimas, percebera a loucura que pretendia praticar. Agradeceu comovido e foi para as escadas. Na sala de trabalho, ligou para o RH para colocar uma ressalva de agradecimento e informaram que não havia nenhum zelador com o nome Marcelo no quadro de funcionários. Desliga o telefone. Rogério está branco e, para não desmaiar, se senta. Osvaldo entra e Rogério conta o fato e Osvaldo faz o sinal da cruz e diz que ele fora salvo por um anjo. Quem ele deveria agradecer? A muitos, pois acontecera um milagre, e aproveita e dá o cartão do seu médico. Ele, Osvaldo, também se trata de depressão. O mundo fechado, o ar viciado, as janelas fixas levam muitos à depressão. E aproveita para lhe dizer que deve buscar um conforto espiritual, uma religião para conhecer Deus e Jesus, e para compreendermos a importância da vida. Rogério fica em silêncio, orando pela primeira vez a intervenção divina na sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mauro Augusto. A noite estava silenciosa, cheia de pontos luminosos no céu limpo, pois havia chovido. Maria estava sentada na escada, olhando os lumes no céu. Maria pensava que o Criador era generoso, pois o dia tinha o sol com sua claridade esplêndida, e a noite, além da lua, que agora era só um pontinho, um risquinho no céu, tinha tantos lumes a piscarem. O padre disse que elas brilham, não piscam, que isso é ilusão de ótica. Mas Maria não se importa. Piscar é mais bonito. O seu corpo estava dolorido. Teve um longo dia de trabalho. Mas não era só isso. Maria sabia que tinha algo errado. Mas o médico naquele lugar era quase um milagre. Maria andava atrás das ervas, que aliviavam as dores e lhe davam mais um tempo. Os pais, velhos,
precisavam de sua assistência. Os irmãos e irmãs se casaram e se mudaram, foram para a cidade grande e não deram notícias, nenhuma carta, e todos sabem as letras. Mas isso não tinha importância. Ela só não queria morrer antes dos pais, pois quem cuidaria deles? Maria, sentada, olhava os lumes no céu e quase inconscientemente começa a orar. Senhor, Pai de todos, permita que eu cumpra a minha sina de filha primeira, que cuida e enterra os pais. Sei que o tempo é cruel com todos, e passou a minha juventude e beleza. Minha carapinha já está branca como a chuva de verão, e meus ossos estão gélidos e frágeis, mas deste tanta vida para os meus progenitores. Seja generoso comigo também. Só tenho um desejo: enterrá-los com dignidade e conhecer um desses lumes depois que eu mesma morrer. Maria termina a prece e entra devagar para dormir o sono dos justos, pois cumpre o seu dever num lugar remoto da terra, com o coração esperançoso na vida eterna, enamorada do Pai. Deita-se na cama, magra e pobre, e dorme sorrindo, pois que sonha com a felicidade futura. Pura e inocente, Maria nem percebe que honra o pai e a mãe, como pede o Criador. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mauro Augusto. Josino estava na sala de espera do hospital. A sua esposa desmaiara e disseram que era eclâmpsia. Ele não sabe o que é isso, mas está confiante que tudo vai ficar bem. Avisam Josino que vai demorar e era bom ele orar. Deve ser sério, ele pensa, e caminha para um cantinho. Josino não quer ir para a capela como indicado, porque ele não é católico e não sabe bem se deve entrar no local. Está quieto e com o coração aflito, mas confia em Jesus e nos seus amigos. Depois de alguns momentos, sem concatenar os pensamentos, entra o padre na capela. Josino tinha ido para lá. Olha para ele e pergunta: o que ocorre? Josino explica e diz não saber o que é isso de eclâmpsia. O padre sente uma dor no peito, mas prefere não contar. Para que desesperar o inocente Josino? Pega o terço, ora no automático e, em dado momento, ele diz: Senhor, coloca-me as palavras certas. E lhe ocorre dizer: Josino, é este o seu nome? Bem, meu irmão, nós estamos na terra para viver e aprender, e nosso maior aprendizado é entender as leis naturais de Deus e suas regras para nós nos sairmos bem. Uma regra que mais necessitamos é perdoar, não só quem nos ofende, machuca, trai e engana, mas perdoar aquele que não pode seguir conosco. Quem, ao planejar a própria vida, coloca algumas circunstâncias e alguns motivos certos para voltar para a casa de Deus, que é um mundo invisível aos nossos olhos, mas real e verdadeiro. Perdoar esses desvios que a vida toma e que nos deixam perdidos e quase desacreditados das leis de Deus e de Jesus. Perdoar, Josino, é entender que quem amamos pode nos deixar, mas não para magoar e ferir, apenas porque o seu próprio tempo acabou. Nos perdoar por magoar,
rebelar e não compreender. Nos perdoarmos por dizermos que para Deus, no momento em que nos sentimos abandonados, e também entender a regra da vida, nos espelharmos no exemplo de Jesus, que sempre colocou sua vida nas mãos de Deus. O perdão, Josino, é a rosa da paz para o amor chegar. Terminando as palavras do padre, o médico entra no recinto e diz que foi impossível salvar a esposa e a criança. O padre está ali, com os olhos cheios de lágrimas. Josino olha para o padre e compreende o sentido de suas palavras e entende que Jesus enviou a ele o anjo consolador para compreender a grandeza da vida. Dá um meio sorriso e diz ao padre: obrigado por servir a Jesus. Sai em silêncio e orando, com o coração confortado pelos corredores. Vai dizer adeus à esposa e conhecer o filho, que chegou e partiu, porque o seu propósito estava cumprido. Graças lhe dou, Jesus, por me ensinar o perdão no momento mais terrível da minha vida. Graças eternas lhe dou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mauro Augusto. O sol escaldante no deserto não permitia nada, nem ninguém caminhar àquela hora da tarde. Mas no horizonte, um ponto cambaleante seguia em zigue-zague, e na esperança de encontrar um abrigo. Fora abandonado pela caravana, sem água, sem comida, para morrer. Tudo porque, na sua inocência, deixara a sua cicatriz aparecer. Uma marca que carregaria por toda a sua vida. Pois quem teria o poder de apagar uma cicatriz criada pelo ferro quente? Sim, era uma marcação imposta, significava que ele era um escravo, e que se estava sozinho, era um escravo fugitivo. Tentara mostrar a carta de liberdade, oferecida pelo seu dono, por prestar serviços com bondade e zelo. Mas não aceitaram. Forjaste, lhe disseram, e não adiantou negar. Agora ele sabia que morreria, pois ganhara a liberdade para morrer. Que tolo ele fora! Deveria ter amarrado um lenço na marca da sua vergonha, mas se esquecera diante da felicidade de ser um homem livre novamente. Queria voltar para o seu povo. Caíra e agora rolava sem parar pela areia quente da duna alta e árida. No final, batera em algo duro e abriu lentamente os olhos, feridos pelo brilho do sol nos cristais de areia, e viu que eram pedras. Muitas pedras. Com grande esforço, se arrastou para as mesmas, um pouco de sombra, um pouco de descanso. Notou que as pedras eram frias, apesar do sol. Gostou disso e se colocou em oração. Senhor, Deus desconhecido do povo semita, a ti rogo agora, já que para todos os outros deuses eu orei e nenhum respondeu minhas preces. Para que me tornei um homem livre? Para morrer esquecido nas areias do deserto sem fim? Que significado isso pode ter? Deixou-se ficar, e o sono chegou, devagar, causando um torpor no corpo machucado e magoado pela dura prova do deserto, desprovido de tudo. Viu-se ao seu lado, em perfeitas condições, sem dores das feridas e sem a marca da escravidão. Olhou o deserto e viu uma cidade.
onde ele estava numa varanda, em belas vestes e cercado de escravos. Ele estava entediado e pedia mulheres, mais mulheres, mas nenhuma satisfazia a sua sanha incontrolável e humilhava uma após a outra depois de abusar das mesmas de maneira vergonhosa. Ele não compreendia. Como podia se ver no deserto e na cidade ao mesmo tempo? Então, chega um senhor, trajado à moda grega, e lhe diz: Foste um homem de poder imenso. O que você tinha de poder, tinha de maldade. Criava situações embaraçosas para o governo, para a sociedade e principalmente para as mulheres. Não se importava se elas tinham família. Se você colocasse os olhos e gostava, tinha que possuir. E para isso, mandar matar o esposo e os filhos era apenas um sinal do teu olhar para que os teus assecras o fizessem. Terminastes os seus dias cheio de joias e temor. Mas a morte não foi a sua paz, Teófilo, foi a tua ruína. Todos os vingadores e espíritos perturbados por tua maldade lhe cobraram cada item do teu despudor. Foi muito tempo de sofrimento, muito tempo se recuperando. Agora, seu apelo pela luz. Muito tempo preparando para ser escravo de quem escravizaste e para encontrar as suas vítimas, agora como brinquedo de seus luxos. Nascestes como Teófilo e logo fosse escravizado pelo império e chegaste à casa de sua maior vítima. Mas o seu empenho em amor e bondade, zelo para com toda a família e o carinho, apesar de marcado para toda esta existência, abriu-lhes o coração para a compaixão e lhe ofertaram a liberdade. És livre agora, Teófilo. Talvez não tenha muito tempo de vida, mas és livre para sempre. Agradeça a isso, Teófilo. Agradeça a isso para sempre. Teófilo acorda. É noite e uma caravana se aproxima para armar acampamento para descansarem. E o encontraram. Vêm à marca da escravidão e lhe oferecem água e comida. Teófilo conta a sua história. Eles o convidam para que possa seguir junto. O dono da caravana diz que verificará a sua história. Se for verdadeira, ele será livre, mas se for falsa, será seu escravo. Partiram, e Teófilo está feliz. Não importa mais se será livre ou escravo. Ele compreendeu que é um homem livre para sempre e agradece ao Deus desconhecido dos semitas. E vai cantando pelo caminho, irradiando felicidade, contagiando toda a caravana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mauro Augusto.